Bem, olha, a entrevista de Pedro Campos, deputado federal, filho de Eduardo Campos e neto de Miguel Arraes, também repercutiu e repercutiu muito na semana, saiu em vários blogs do estado, falando justamente daquela tentativa, daquele terrorismo em Brasília. Vamos escutar um pedacinho dessa entrevista que foi muito interessante, foi feita semana passada, mas muita gente pediu, entrou em contato com o blog para rever parte dessa entrevista. Vamos lá. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, ouvintes do Rádio Vivo. O presidente Lula disse numa entrevista que a porta do palácio foi aberta por dentro. Houve a participação de policiais militares e agentes das Forças Armadas durante a invasão dos prédios em Brasília. Todo mundo sabe que aquela manifestação fascista, golpista, criminosa, teve a influência direta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Os indícios, as provas, as práticas mostram isso. O presidente Bolsonaro está como se fosse foragido. O sujeito viajou na véspera para os Estados Unidos, porque ele já tinha tramado o que ia acontecer. Eu quero ver até onde as investigações irão. Lula disse: vamos punir todos os que infringiram a lei. Rasgaram, pisaram, tripudiaram sobre a Constituição. Militares ou não. Não interessa quem desrespeita a Constituição, se é civil ou militar. Não interessa. Se é pastor, se é padre, se é general, se é coronel. A lei é para todos. Todos são iguais perante a lei. A ninguém é dado o direito de respeitar a lei. Já estava passando da hora. O que houve no Brasil no último domingo foi algo nunca antes visto na história da República. E pela primeira vez, um ex-presidente está diretamente ligado à tentativa de golpe. Mas por que isso? Isso é uma doença. Este homem é um doente, um psicopata, eu disse isso já. E o pior é que ele contaminou muitas esferas da sociedade. E nós estamos vivendo um momento crucial da nossa história. Nós temos que combatê-los e puni-los para servir de exemplo. E, como sempre, o presidente Lula tem se comportado como verdadeiro líder. A parada que Lula está enfrentando é a mais difícil de sua vida. Não é possível que 4 ou 5 milicos fardados, como o general Heleno, o general Braga Neto, o general Paulo Sérgio Nogueira, não é possível pegar um país da dimensão do Brasil e colocar numa situação dessa. A lei, eu já disse e repito, é para todos. Mas Bolsonaro contaminou de tal maneira a sociedade brasileira com o seu veneno, com o seu golpismo, e nos colocou diante dessa encruzilhada com a história.
Para completar, a Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça um documento escancarando o golpe que estava sendo preparado. Meus amigos, a situação é muito séria. E como é séria a situação, exige também medidas sérias. Toda ação corresponde a uma reação. Nós estamos prontos para punirmos aqueles que desrespeitaram a Constituição do Brasil. Eles não vencerão, eles não passarão, eles não conseguirão êxito. A democracia vai vencer. E a democracia está do lado de Lula, da Constituição e do povo brasileiro. Bom dia, bom fim de semana e até segunda-feira com novas informações, novos fatos, novos episódios. Bom dia. Bem, olha, a entrevista de Pedro Campos, deputado federal, filho de Eduardo Campos e neto de Miguel Arraes, também repercutiu muito na semana, saiu em vários blogs do estado, falando justamente daquela tentativa, daquele terrorismo em Brasília. Vamos escutar um pedacinho dessa entrevista, que foi muito interessante, foi feita semana passada, mas muita gente entrou em contato com o blog para rever parte dessa entrevista. Vamos lá. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que nos escutam na Gazeta FM, na Tupã FM, na Gazeta. A gente viu com muita apreensão tudo isso que aconteceu no dia de ontem em Brasília. Essa escalada de tensão em relação a esses movimentos golpistas já era pedra cantada há algum tempo. E a preocupação existia dentro do governo federal, dentro do Ministério da Justiça. Todos estavam preocupados com isso. Infelizmente, a preocupação se mostrou real quando a gente viu essas pessoas que fazem claramente um movimento golpista, antidemocrático, invadirem a sede dos três poderes, praticarem vandalismos contra o patrimônio público e o patrimônio histórico do Brasil. Você vê obras como a obra de Cavalcante, as mulatas sendo rasgadas dentro do Palácio do Planalto. Você vê o que fizeram com a Constituição Federal, que graças a Deus não era a original, era uma réplica que foi disposta no STF, que foi roubada pelos vândalos que fizeram essa invasão, e tudo isso nos preocupa. Mas ao mesmo tempo, Marcelo, também entendemos que, por maior que seja o simbolismo desse golpismo antidemocrático que vai e invade os prédios dos três poderes, a gente acredita sim que todos esses três poderes, todas as instituições sobreviveram a esse ataque, né, que a polícia conseguiu retomar, principalmente o papel da polícia legislativa nesse processo, conseguiu retomar o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e também o STF, e que as instituições, independente da invasão aos prédios, que é muito mais simbólica do que efetiva, continuam funcionando. E a gente pode continuar, por exemplo, exercendo o nosso mandato, assim que empossado em 1º de fevereiro. O Congresso Nacional foi convocado para poder votar, inclusive, o decreto presidencial de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, e as instituições continuarão funcionando e esse movimento golpista não prosperará. Deputado, a resposta foi rápida dos ministros, a resposta foi rápida do presidente Lula, a resposta foi rápida do ministro da Justiça, e isso fez com que as instituições ficassem mais fortalecidas. E na minha ótica também, eu estava conversando agora há pouco com o blogueiro Nil Júnior, conversei também com o deputado José Patriota, e na minha ótica, na ótica deles também, foi uma resposta rápida. E diga-se de passagem, o que foi feito em Brasília por esses bolsonaristas radicais não representam também todos aqueles que votaram na direita. De forma nenhuma, não representa. A gente viu, inclusive, o próprio Bolsonaro quebrar o silêncio para repudiar
os atos que foram tomados, que em grande parte são decorrentes desse silêncio que ele vem tendo nos últimos tempos, dessa omissão em conversar com parte do seu eleitorado que continua desejando radicalizar, e nesse depoimento, até de maneira simbólica, foi a primeira vez que publicamente Bolsonaro reconhece Lula enquanto presidente, enquanto chefe do executivo. Ele não usa nem a palavra presidente, mas ele fala a chefe do executivo se referindo ao presidente Lula. Então, claramente, é um movimento que é de parte dessas pessoas que votaram em Bolsonaro, que defendem essa ideologia mais conservadora à direita, e uma série de fatores, e que eu acredito que, espero, e todos vamos trabalhar para que isso tenha sido aquela visita da saúde, Marcelo. Quando, perto de terminar, perto de se findar, você acha que a coisa vai tomar corpo, mas acaba que é o último suspiro desse movimento golpista, para que a gente possa passar a olhar o Brasil para frente e ter essa tranquilidade democrática que é muito importante para tudo que precisa ser feito no Brasil, de voltar a botar comida no prato das pessoas, voltar a garantir o emprego, o desenvolvimento, e espero que esse ato de ontem esteja abreviando todo esse movimento antidemocrático que a gente já vem assistindo há alguns meses. E, deputado, você vem de uma família que respeita a Constituição, respeita a democracia. Seu avô foi tirado do poder na ditadura militar, saiu do Brasil, voltou e democraticamente venceu a eleição de 1986. Seu pai venceu 2 eleições para governador, perdeu também uma eleição para prefeito do Recife, mas democraticamente, como dizia até Eduardo Campos, foi lamber as feridas, juntar os cacos para participar de outra eleição, como venceu a de 2006. Então isso faz parte do jogo democrático, ganhar e perder. Lula perdeu 89, 94, perdeu 98, depois foi que veio a eleição e foi para casa lamber as feridas. Com certeza. Até quando Arraes foi deposto em 64, e eu fiz questão de ontem, em meio a essa confusão, tirar também um tempo para ouvir mais uma vez esse discurso de Arraes. Hoje está disponível no YouTube. Se você procurar o discurso de Arraes de 1964, você consegue ver a íntegra do discurso que ele deu quando o Exército tinha tomado o Palácio do Campo das Princesas, e ele dá a declaração de que não renunciaria ao mandato, e ele dizia que o mandato o acompanharia aonde ele fosse, porque foi concedido pelo povo e apenas o povo ia capaz de tirá-lo. E o mesmo é válido para tudo isso que está acontecendo agora. A gente tem o presidente eleito Lula, que tem o seu mandato garantido pelo povo em eleições democráticas e soberanas. O parlamento que tomará posse também foi eleito pelo povo, e a gente precisa garantir que esses mandatos possam ser exercidos, sabendo que nenhum movimento golpista, nem aquele lá atrás de 64, nem essa tentativa que assistimos ontem, tira a legitimidade desses mandatos, e que a garantia do pleno exercício desses mandatos, dos mandatos do presidente, do Congresso Nacional eleito, é a garantia de que o povo continua no poder e que a democracia continua funcional. E esse compromisso é um compromisso que vem aí desde lá atrás com a Arraes, com a Eduardo, e é um compromisso nosso também. A entrevista de Luciano Duque, deputado estadual eleito, repercutiu muito. Foi na última sexta-feira, está em todos os blogs do estado. O blog de Nil Júnior, o Farol de Notícias de Serra Talhada. Duque disse que a volta de um ex-aliado e foi adversário político, Carlos Evandro, foi muito bom para o grupo e repercutiu em Serra e na região. Vamos ouvir um pedaço dessa entrevista. Olha, eu sei que houveram algumas críticas, órgãos de controle nas prefeituras, a Assembleia, todo mundo preocupado
como resolver a questão dos funcionários cedidos, mas houve um recuo na educação, nos cargos da área de saúde, ela acabou mantendo e recuou. Tem alguns problemas pontuais, mas há também uma insatisfação política no bojo dessa história. Gente que passou aí 16 anos estando em governo e quando perde esse espaço começa a reclamar. A gente compreende, é justo. Eu, como sempre fui oposição, não tenho o que reclamar. E o meu entendimento é de que a formação do secretariado depende muito do perfil do gestor. Se ela optou por nomear a maioria de técnicos, ou seja, por que não dizer 99% de técnicos, certamente isso faz parte da estratégia política dela. Eu não vou estar criticando. O que é mais importante, Marcelo, é que ela acerte o tom, acerte o caminho, que a equipe, que eu conheço alguns, são pessoas muito competentes e preparadas. Há um preconceito, inclusive, com nós interioranos. A equipe é de Caruaru, não tem gente da capital. Eu acho que isso é irrelevante. Ela foi eleita pela maioria dos pernambucanos com propósito, com objetivo de implementar o seu governo. O plano foi aprovado pela população e cabe a nós esperar os resultados positivos e aplaudir aquilo que for bom para Pernambuco, para o nosso povo, e aquilo que for negativo, evidentemente, que a gente vai fazer a cobrança, que é natural, e ela, como democrata que é, tenho certeza absoluta que vai dar ouvidos à política e à população. O fato de não ter político no governo não vai acrescentar ou diminuir o governo dela. Eu quero dizer que nós vamos estar atentos e contribuindo dentro da Assembleia, levando as pautas do povo de Pernambuco para que aquilo que não tenha sido contemplado no seu plano de governo, nas iniciativas governamentais, no planejamento estratégico da nossa governadora, nós vamos estar lá apontando os caminhos e tenho certeza absoluta que ela, como uma democrata que é, vai abrir espaço e dar ouvidos à política e principalmente à representação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputado, e o que esperar do presidente Lula? Foram 4 anos de Bolsonaro, o senhor pegou 2 anos ainda, teve 3 anos de Temer, que o senhor também pegou esses 3 anos de Temer, foram 8 anos de governo de Luciano Huck e teve esse tempo, o senhor pegou Dilma, que trouxe a adutora do Pajeú para a Serra Talhada e para a nossa região do Pajeú, trouxe também casas populares, mas depois veio Temer, veio Bolsonaro, e agora o que esperar de Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor como deputado estadual e também como representante aqui da nossa região pajeuzeira? Nos anima, primeiro, porque está estabelecido uma pauta em favor do desenvolvimento do país e da unidade do campo político da esquerda, de centro e direita. Lula fez uma composição heterogênea pensando na sociedade brasileira, tanto é que partidos que não apoiaram hoje fazem parte da base governamental. O presidente Lula tem uma capacidade extraordinária de compreender que não é tanta alma nem tanta terra, não é para a esquerda nem para a direita. É preciso construir consensos. E esses consensos é que possibilitam o diálogo e a inserção de políticas e de ideias, de projetos, todos os pensamentos, todas as matrizes ideológicas, evidentemente preservando o interesse maior do projeto governamental de Lula e do PT, mas sem deixar de levar em consideração os pensamentos divergentes. Eu acho que nós vamos avançar. Ontem eu já via o Fernando Haddad mostrando para que veio, já com um planejamento estratégico, o déficit proposto no orçamento de 200 e poucos bilhões, ele já apresentando soluções e medidas que fazem com que o governo possa chegar ao final do ano já sem o déficit, ou seja, nós já começaríamos o ano de 24 já pensando e respirando novos ares, inclusive que há uma guerra entre o mercado
e o pensamento do governo e o pensamento de esquerda, e muitas vezes a intolerância permeia, não passou nem 2 dias de governo, o mercado já reclamando, primeiro porque escolheu o Haddad, segundo porque escolheu o Tebet, terceiro porque Lula promove um déficit público. Olha, Bolsonaro promoveu um déficit de 800 bilhões ou trilhões, 1 trilhão, ninguém sabe exatamente, isso não está precificado ainda, e o mercado não reclamava. Agora vamos ter a tolerância, a paciência. Eu já vejo sinalizações, por exemplo, nós temos mais de 3.000 obras paradas do FNDE nesse país, creches, escolas, ginásios, ampliações, e o ministro Camilo já sinaliza com a retomada dessas obras. O Minha Casa Minha Vida foi paralisado. O Serra Talhada tem quase 1.000 unidades paralisadas, 1.000 casas que poderiam estar servindo a população, e sequer foram entregues com 95% dessas obras concluídas. Passou o governo Temer 2 anos, passou o governo Bolsonaro e não houve a sinalização. E hoje o ministro da pasta, se não me engano, cidades, já sinaliza com a retomada dessas obras, o que nos anima, porque a gente sabe que o setor de construção civil, Patriota, é um dos maiores geradores de emprego no nosso país. Então, o Lula já sinaliza que vai retomar a pauta de investimentos governamentais das obras que estão paralisadas. Com certeza, isso vai acrescentar alguns números no PIB do nosso país. Eu creio que a partir do segundo semestre, o Brasil volta a engrenar, volta a ter uma representação que, de fato, dialogue com a sociedade. E eu creio que nós vamos ter um governo muito auspicioso e o Brasil vai poder viver melhores dias. Dificuldades teremos, a gente sabe, já uma cobrança precipitada e bastante antecipada de setores da oposição, mas vamos ter calma, vamos ter paciência, que o governo que passou, não interessa, não adianta a gente estar discutindo se foi bom ou se foi ruim. Para quem votou nele é bom, para quem não votou é ruim. O que a gente temos que olhar é para frente, e unir o nosso país. Nós não podemos aceitar aquilo que aconteceu em Brasília como algo normal. Foi surreal, ver a destruição dos equipamentos do governo, mas isso tem tudo a ver com o movimento de fake news, de estimular a população e ao mesmo tempo fazer uma lavagem cerebral, inventando pautas que não existem, como a urna eletrônica ela é saudada, como a volta do comunismo, quando isso não existe nesse país. Agora, infelizmente, alguns se prestaram a fazer isso com boa parte da população. E você ouvia, Marcelo, pessoas presas, senhoras, idosos, pessoas jovens também, gritando que estavam fazendo bem, que estavam salvando o país, e agora estão respondendo pela Lei de Segurança Nacional. Veja a que ponto chegou esse movimento bolsonarista, Vendeu uma mentira contada muitas vezes como uma verdade e levou pessoas inocentes a acreditar e cometer crimes que hoje terão que responder. Ainda bem que a justiça não é no tempo da ditadura, porque se fosse no tempo da ditadura esse povo está no pau de arara. Mas como são em tempos normais de democracia, houve uma seletividade, uma dosimetria, pessoas que não tinham condições de saúde, senhoras, crianças, comorbidade, todos foram liberados. E o restante foram conduzidos aos presídios e vão responder pelos equipes, pelos erros. Muita gente está se arrependendo, o que é lamentável, e agora não adianta depois do equipe. Então eu espero justiça, mas espero acima de tudo não uma caça às bruxas. A gente tem que compreender esse momento excepcional, levou muita gente a cometer desatinos. Vamos voltar à normalidade e eu espero que o país possa se unir mais uma vez em favor do desenvolvimento, em favor do povo brasileiro, e é nisso que eu acredito e aposto, e quero dizer a todo o povo do Pajeú que o nosso mandato será um mandato de representação, de diálogo, para que a gente possa de fato contribuir com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Deputado, suas considerações finais
E também só uma pintadinha, o Carlos Evandro está voltando para o seu grupo político? Pois é, eu fico muito feliz, né, com a volta do ex-prefeito Carlos Evandro. Nós fomos aliados por muito tempo, né? Fui prefeito com apoio dele e hoje ele volta para o grupo. Que seja bem-vindo, que possa contribuir, né, para o fortalecimento do nosso grupo lá em Serra Talhada, e creio que vamos nos dar as mãos, né, para trabalhar, né, para trazer sempre o melhor. Eu sempre fui um grande democrata, né? Eu governei dialogando com todas as forças políticas, e que bom que o ex-prefeito reconheça que o nosso projeto de poder, né, foi o mais assertivo, foi o que mudou Serra Talhada, e que a prefeita está aí dando continuidade, e ele agora compreendeu, né, que nós estávamos no caminho certo. Suas considerações finais, deputado. A gente está chegando aqui já no final do programa e com certeza ainda esses dias ou nos meses vindouros eu vou lhe aperrear para ter um papo de como anda a Assembleia, o que é que está acontecendo lá na Alep. Suas considerações finais, deputado. Pois é, eu te agradeço aí a oportunidade de estar conversando aí com todo o povo do Alto Pajeú, o povo de São José do Egito. Agradeço a emissora, né, a todos que fazem essa conceituada rádio. Ao meu amigo Gilberto Rodrigues aí, um grande abraço. A você, Marcelo Patriota, e dizer que estamos à disposição, né, para o bom diálogo, e pode ter certeza, né, que eu vou estar aí na travessa, no bloco, chegando pesado aí. Vamos embora. Vamos pular o frevo aí. Um grande abraço. Um abraço e parabéns, deputado. Lhe conheço há bastante tempo, acredito que há mais de uma década que a gente se conhece. Sei da sua gestão aí em Serra Talhada, da sua trajetória política e da sua trajetória também empresarial. Então, parabéns. Será um deputado atuante e também a gente vai cobrar do senhor a luta e o desenvolvimento aqui para a nossa região do Pajeú também. Marcelo, obrigado e um grande abraço. Conversamos com o deputado estadual Luciano Duque, vice-prefeito 2 vezes em Serra Talhada. Ouro Velho, a cidade comemora nesse domingo, ontem, 15 de janeiro, seu aniversário de 62 anos de emancipação política. A programação teve início com a alvorada da fanfarra Pedro Vieira, aconteceu a solenidade em frente à Câmara de Vereadores, programação de aniversário da cidade continua na quarta, dia 18, às 8 da manhã, com o café da manhã na Prefeitura, às 9, inauguração da passagem molhada no sítio Barões, ruas, PSFs, assinatura de ordem de serviço da creche e diversos calçamentos. Em seguida, o prefeito Doutor Augusto, o vice Paulo Júnior, toda a equipe da gestão, visitam as obras da quadra, do ginásio, do asfalto, do PSF Mabel Dantas, do Cinema Auditório Teatro e da creche federal, com a presença dos deputados Wilson Santiago e Wilson Filho e do senador Efraim Filho. Ainda será o anúncio de 2 milhões de reais em obras para Ouro Velho. À noite, dia 18, o cantor Zé Cantor. Os shows com Tati Guel, Zé Cantor, Tairone e Vitor Fernandes. E os shows vão acontecer no ginásio municipal, no estádio municipal da cidade. Prefeitura de Iguaraci, prefeito Zéinha, que conversou comigo ontem, domingo, por telefone, disse que bateu um recorde de público em shows de Iguinho e Lulinha. Nil Júnior esteve lá, blogueiros, Júnior Finfa e outros também estiveram, e foi uma senhora festa lá na cidade de Iguaraci. Iguaraci fazendo uma senhora festa lá em Iguaraci, muita gente, público animado, e está até sábado tem festa lá no município de Iguaraci. Por falar em festa, também tem o Barracão de Brejinho. Ontem, sábado, teve Tânia e Ítalo Massa, teve Kainan e Cauê, teve Júnior Vaqueiro, teve também Renato e Renata. Hoje tem Lela Vaqueiro e Caiqueiros. Muita festa em toda a nossa região. Quem gosta de festa, gosta de festa. Olha, também
o blog do Marcelo Patriota, em conjunto com o blog do Nil Júnior, tem uma matéria bastante interessante. A coluna do blog do Nil antecipou o aumento das especulações em torno dos nomes que ocupam a disputa para as eleições em 2024 em São José do Egito. A terceira cidade mais importante do Pajeú, a terra da poesia, começa a desenhar cenários para o próximo pleito. Na oposição, confiante, depois que a maioria da Câmara com novas adesões, há um nome em stand-by e 2 cotados. O ex-prefeito Romero Guimarães seria um nome natural. Na polêmica, um convênio, mas Romero pode ser candidato. Ou o tempo vai dizer. Não são poucos os que dizem que ele pode ficar até sem direito político. Há ainda a busca de outros nomes. 2 empresários, um é empresário no setor imobiliário, Fredson Brito, dono da Perfil Empreendimentos, e aparentemente por uma movimentação junto com o nome de Romério, Zé Marcos e vereadores, é um nome com força. Também João de Maria e o empresário Áureo Braz também é lembrado. Ao contrário de 2020, quando o grupo da oposição se esfacelou, a promessa agora é de unidade. Entre os governistas, aliados de Evandro, garante que o atual gestor tem revelado que o seu candidato está entre Clériston Ramos, atual prefeito de Ouro Velho, e o atual prefeito de Ouro Velho e primo Augusto Valadares. Também corre por fora o nome de Edílio Lira. Clériston já foi candidato em 1912. Em 2012, perdeu para Romério por pouco mais de 900 votos. Marcado pela fidelidade ao grupo, Dr. Clériston é um nome tido como natural do partido. Já no caso de Augusto, a candidatura representaria um sacrifício, porque Augusto deixaria uma reeleição certa em Ouro Velho, onde é prefeito com avaliação mais de 90%, prefeito mais bem avaliado da Paraíba, e viria lá sem oposição e viria praticamente com toda a Câmara alinhada lá. Mas aqui também tem a parte de compor. O desempenho da gestão de Evandro nesses 2 anos vai ser a chave para definir o quadro. Uma gestão bem avaliada vai favorecer uma tendência de favoritismo ao governo. Se houver queda dos indicativos de popularidade, a oposição vai aquecer e a briga pela cabeça de chapa vai ser muito forte. Olha, tá aqui no blog do Marcelo Patriota, você pode ver muitas matérias. Amanhã a gente volta e você fica com o comentário ainda do grande Saulo Gomes. Um abraço. Bom dia, meus amigos e minhas amigas ouvintes do Rádio Vivo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Alexandre de Moraes, decretou a prisão de 2 peixes graúdos, comandante da PM do Distrito Federal, o coronel Fábio, e o ex-ministro da Justiça de Jair Messias, Anderson Torres, decretou a prisão dos 2 por prevaricar, cumplicidade, omissão, e a gente vai ver o que vai dar. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, durante o período em que exerceu o cargo de ministro da Justiça, foi uma vergonha nacional. Capacho de Jair Bolsonaro. Tudo que Jair Bolsonaro queria interferia nas investigações da Polícia Federal. Ele atuava para beneficiar a ordem do presidente. Na prisão do ministro da Educação, foi ele que avisou a Bolsonaro. E Bolsonaro avisou ao seu ministro da Educação. E essas vergonhas que nós estamos passando, com as atitudes antidemocráticas, golpistas, terroristas por parte dos bolsonaristas, precisa ter um fim. É como o próprio ministro diz, essa gente
Não pode se ter uma conversa civilizada. Essa gente é bandida. Quem incentivou, quem planejou, quem ajudou. E quem está por trás, quem financiou esses atos. Uma situação daquela não acontece por acaso. O ministro mandou prender e a gente apoia ele. O coronel da PM, o ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça e o governador do Distrito Federal já foi afastado. Nós agora vamos tomar providências. Foi bom que acontecesse aquela tragédia do dia 8, no domingo, para que a gente alertasse, para que a gente desse um epa, basta! Vocês não passarão por cima da Constituição. A Constituição é a lei máxima, a lei maior, a lei das leis. Todos têm que estar sob a Constituição, respeitando-a, cumprindo-a. Não pode chegar um monte de baderneiro e fazer o que fizeram. Por isso que o momento de tensão, o momento de prestação de contas, a história, nós temos um compromisso com a história. Foi marcado no dia 8 de janeiro. E Lula reagiu, como sempre, com equilíbrio, com decência, sem ódio, impondo a lei. Vão ser punidos. E agora o ministro deu novas ordens para nós pegarmos os que bancaram aquilo, os que financiaram aquilo. Quem está por trás daquilo? E agora o bicho vai pegar. Porque, inclusive, está na alça de mira do ministro Alexandre de Moraes, o senhor ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que ele é o grande responsável pelo que aconteceu. Ele que incentivou durante 4 anos aquilo, questionando urnas, mentindo, se comportando como um cafajeste, que é o que ele é. Viva a democracia! Viva a nossa Constituição! E o Brasil não aceita retrocesso. Perderam e vão ser punidos um por um. Bom dia, meus amigos, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.